Com a definição das semifinais da Eurocopa e também da Copa América, o nosso foco nesse domingo vai ser o Campeonato Brasileiro, a continuação da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro com grandes jogos, né? Temos um destaque talvez aqui para Palmeiras e Bahia. O Bahia vem jogando um excelente futebol, o Palmeiras também uma equipe que provavelmente vai brigar pelo título até o final. Tem o Botafogo enfrentando o Atlético Mineiro, né? O Galo que vem de goleada sofrida em casa para o Flamengo, o Botafogo que venceu o Cuiabá fora de casa. Tem o Internacional que ainda sofre com desfalques por conta das seleções, enfrenta o Vasco, que é muito aguerrido, né, e conseguiu uma vitória para cima do Fortaleza. Tem o Grêmio, que está tentando se recuperar, né, que está numa invencibilidade de 6 jogos contra o Juventude, mas joga num terreno extremamente hostil, onde o Juventude vem complicando a vida de praticamente todo mundo. Tem muito jogo interessante para a gente comentar nesse domingo, além, obviamente, da nossa Série B e dos outros jogos complementares. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 7 de julho. Eu vou tentar, de maneira geral, comentar sobre todos esses 8 jogos do Campeonato Brasileiro. Óbvio que tem partidas aqui parelhas, são muito difíceis de a gente encontrar alguma característica, alguma coisa específica, principalmente nessa época de Euro, onde o meu foco está quase todo na Euro, mas vamos tentar comentar sobre todos esses jogos. E claro, o que eu não consegui complementar, eu peço a ajuda de vocês nos comentários. Combinado? Afinal de contas, esse é um planejamento nosso. Estou sempre de olho nos comentários aqui para tentar me munir também do maior número de informações. Vamos começar com Juventude e Grêmio. Jogo às 16 horas na casa do Juventude. Por si só, a gente olha para esse cenário do Juventude em casa com muito respeito. Por quê? Se a gente colocar aqui os jogos do Juventude dentro de casa, só por cima, a gente vai falar sobre o PDF de apoio, o Juventude junto com o Cruzeiro e com o Bahia, Juventude, Fortaleza, Cruzeiro e Bahia foram as únicas equipes no Campeonato Brasileiro que não perderam em casa. Então, por si só, a gente já cria um respeito em relação ao Juventude. É claro, se a gente puxar o histórico de Juventude e Grêmio por conta do Campeonato Gaúcho, do Gauchão, o Grêmio não perde para o Juventude, se não me falha a memória, há 6 partidas. Porém, o momento do Juventude é muito bom. É claro que o Grêmio também, se eu não me engano, vem a 3 jogos sem derrota, né? Vem de 3 jogos sem perder, se eu não me engano, é isso mesmo. Empatou com o Goianiense fora, venceu o Fluminense e empatou com o Palmeiras, né? Conseguiu tomar um empate no final, mas enfim, é um Grêmio que está tentando se recuperar, já dá sinais de que quer sair dessa situação complicada, né? O Grêmio está dentro do G4, porém dá para respeitar sim esse momento em casa do Juventude. O Juventude fora de casa, se a gente for analisar com carinho, olha só, Juventude também é uma das únicas equipes fora que ainda não conseguiram vencer. Entre elas, o Fluminense, o Vasco, o Grêmio, o Corinthians, justamente uma galera que está também pelejando ali embaixo, né? Então o Juventude tem feito a maioria dos seus pontos dentro de casa e tem conseguido manter ali uma zona fora da zona de rebaixamento por conta desses pontos fora de casa, tá? Utilizando o nosso PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio com mais de 150 competições, é só você clicar em Seja Membro, você vai ajudar bastante na produção de conteúdo aqui desse canal, tá bom? Olha só como Juventude, pelas cores, a gente bate o olho e já sabe que, opa, Juventude em casa é uma equipe muito confiável, o Grêmio fora nem tanto, né? Então o Juventude venceu 4 das 6 partidas que disputou, foi o primeiro a marcar em 83% dos jogos e venceu muito bem o Flamengo. Não foi aquela coisa tipo, os números do jogo, o 2-1 não diz de fato o que foi a partida, porque talvez tenha sido uma das melhores partidas do Rossi no gol do Flamengo. Isso porque o Juventude criou demais no segundo tempo. Já era para ter encontrado aquele gol antes. Então é uma equipe que vem muito bem, principalmente no cenário de iniciativa. Sai na frente com muita frequência, não falhou em marcar em nenhum jogo e em 50% dos jogos não sofreu gol. Então é uma equipe que sabe se defender, né? Contra o Flamengo, se eu não me engano, saiu atrás e conseguiu buscar a virada. O Grêmio não venceu nenhuma partida fora, assim como o Juventude não venceu nenhuma partida fora, né? O Grêmio não venceu. Falhou em marcar em 40% dos jogos, só marcou 3 gols. Então também dá para ter um cenário aqui cabível de jogo under, né? Dá para ter um cenário cabível de jogo under. Um empate fora de casa contra o Juventude não é um resultado ruim para o Grêmio. Por mais que o Grêmio tenha cancha, tenha camisa para tentar bater de frente com o Juventude, porque faz isso direto no gauchão, outros adversários, entre aspas, de zona de rebaixamento, ali do meio da tabela, foram até a casa do Juventude e não conseguiram vencer, inclusive o líder, tá?
Então, para mim, é um jogo onde o Grêmio tem um adversário muito forte pela frente. Eu colocaria aqui como correção de preço, protocolarmente, porque realmente o mercado trouxe uma cotação parelha, mas ficaria de olho com muito carinho na bola aérea do Juventude. Mesmo o Juventude atrás, o Grêmio já mostrou que tem essa dificuldade se tiver na frente, né? Contra o Palmeiras deixou empatar. Então, o Grêmio na frente, o Juventude apertando ali para buscar uma bola aérea, pode ser interessante ficar de olho nisso. Se você trouxer para o cenário histórico de gauchão, de confrontos recentes, tudo bem, o Grêmio realmente pode buscar uma vitória importantíssima fora de casa. Agora, se a gente olhar para o cenário do Juventude nesse campeonato, que é pontuar e muito bem em casa e ter dificuldade fora, o Juventude sim merece respeito, obviamente, e pode surpreender o Grêmio por aqui com uma cotação até bem alta, tá? Fortaleza e Fluminense. Aqui nós temos uma situação, talvez uma das piores situações do campeonato, que é o Fluminense, né? O Fluminense ainda tá tendo essa troca de treinador com o Mano Menezes agora. Sinceramente, pode ser que dê um resultado rápido, mas também pode ser que não dê. E o Fluminense segue ali com apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro em 14 rodadas. É difícil porque você já tem uma diferença de 4 pontos para o vice-lanterna e o tempo vai passando, a situação vai ficando mais complexa. E o adversário não é nada fácil. Porque se a gente colocar fora de casa, o Fluminense ele não conseguiu vencer e não conseguiu empatar nenhuma partida dentro do Campeonato Brasileiro. É impressionante. Somente o Vasco e o Fluminense conseguiram esse feito de não somar nenhum mísero ponto fora de casa. E vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Fortaleza, que é um dos, junto com Cruzeiro, Bahia e Juventude, únicos clubes que não perderam em casa. Então o cenário do Fluminense é difícil. Olha aqui, ó. De novo, um péssimo visitante contra um excelente mandante. Isso define vencedor, isso define uma aposta, isso faz com que fechemos os olhos e coloquemos dinheiro a favor do Fortaleza? Não, mas é uma pré-análise do que você pode encontrar dentro do campo, né? A não ser que o Fluminense tenha um giro de 360 nos últimos treinamentos e que role um basta mesmo, realmente a gente espera um Fortaleza saindo vencedor por aqui. A surpresa desse jogo seria o Fluminense tirar ponto do Fortaleza, porque tá tudo dando errado. Quando você tem uma troca, e geralmente acontece, quando você tem uma troca de treinador simples, do tipo, olha, o grupo já não estava satisfeito, troca o treinador e pum, dá resultado. É o que costuma acontecer muito no cenário do Brasil. Mas no caso do Fluminense, a gente já comentou, não vou tocar nesse assunto de novo, mas era todo um estilo diferenciado do Diniz, que precisa ser removido dos jogadores para começar um novo estilo. Então, o próximo treinador do Fluminense, né, vai precisar de tempo também para poder aplicar o seu novo estilo. E o Fortaleza, que não consegue bons resultados fora de casa, também, assim como o Juventude, tem que fazer os seus resultados em casa, né? Porque se a gente pegar o último jogo do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, que foi fora, a equipe perdeu para o Vasco por 2-0 com um homem a menos, né? Então o Fortaleza precisa buscar os seus pontos em casa e nada melhor para o Fortaleza que pegar o Fluminense numa crise terrível. Pode acontecer do Fortaleza se complicar? Pode, mas para mim essa cotação do Fortaleza, ela é justa. Não estou dizendo que tenha valor, mas ela é justa, tá? Se for para trabalhar alguma coisa o Fortaleza, tentaria pegar uma coisa um pouquinho mais alta, tá? Mas das últimas vezes que eles se enfrentaram, e teve uma curiosidade aqui que eu estava averiguando antes, olha só. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Fortaleza sofreu gol pro Fluminense nas últimas 6 partidas consecutivas. Então, talvez um cenário aqui de ambas marcam possa ser interessante, porque o Fluminense também sofre em quase todo o jogo, né? Pode ser interessante, ó. 1-0 pro Fluminense, 4-2 Fluminense marcou, 2-1 Fluminense marcou, 2-2 Fluminense marcou, 1-0 Fluminense fora de casa, Fluminense marcou, 1-0 Fluminense fora de casa, Fluminense marcou. Inclusive, das últimas vezes que o Fluminense visitou o Fortaleza, ele foi chato, tá? Ele complicou a vida do Fortaleza, mas eram outros momentos. Eu não duvido desse ambas marcam, tá bom? Ou de uma possibilidade de over 1,5, mas eu, pela odd, preferia o ambas marcam. Cruzeiro e Corinthians. Esse é um dos principais jogos aqui de complicação de análise para mim. Porque, de novo, a gente tem uma equipe muito bem dentro de casa e uma equipe muito ruim fora. Mas por que complica? Porque o Corinthians ele tem uma condição que é acima, às vezes, de qualidade de jogadores, de tentar buscar o resultado. Contra o Atlético Paranaense, que era um jogo dificílimo para o Corinthians, ele conseguiu empatar no final. Foi um excelente resultado. Então, isso torna um pouco mais difícil, né? Porque tem toda aquela questão da torcida do Corinthians empurrar a todo custo. Mesmo no momento muito ruim, o Corinthians vem de uma vitória importantíssima sobre o Vitória. Se a gente colocar na classificação, isso já colocou o Corinthians ali na beira de sair da zona de rebaixamento, mas vai enfrentar um dos melhores mandantes da competição. Na verdade, se a gente colocar a pratos limpos, o Cruzeiro é hoje, junto com o Bahia,
o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Porque o Bahia venceu todas. O Cruzeiro também. Só que o Cruzeiro jogou 5 partidas, o Bahia jogou 7. Entendeu? Então, pra mim, hoje, essa cotação do Cruzeiro ela é justa, mas é uma análise difícil de se fazer porque o Corinthians ele tem essa coisa de tirar, né, do fundo do poço mesmo no momento muito ruim. Tá difícil, mas o Corinthians, por exemplo, poderia tentar pontuar contra o Cruzeiro. Não seria um resultado tão ruim assim como pontuou contra o Atlético Paranaense. Mas olha só, os últimos jogos. O Corinthians não venceu nenhum dos 7 jogos disputados, empatou 2. Se eu não me engano, dá uma olhada contra quem foram as equipes que o Corinthians conseguiu pelo menos empatar. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. E no do Goianiense foi um gosto de derrota, se eu não me engano, porque o Corinthians vencia por 2-0. Se eu não estou enganado, foi 2 gols do Yuri Alberto. E aí o Corinthians tomou um empate no final. Foi um empate com gosto de derrota, acho eu. Mas ainda assim, ó, é um Cruzeiro que saiu na frente em 80% dos jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo, ficou sem sofrer gol em 40% das partidas. O Corinthians sofreu gol em todos os jogos. Ficou sem marcar em 70%, cara, realmente. Estatisticamente falando, o Cruzeiro tá muito à frente. Tá muito à frente, né? Nos últimos, olha só, a média, olha que loucura isso aqui. A média de finalizações no alvo que o Cruzeiro precisa para marcar um gol em casa é de 2,8. A média de finalizações no alvo para o Corinthians marcar um gol fora é de 10,6. 5 vezes mais quase, né? Isso mostra como o Corinthians tem tido dificuldade de balançar as redes. Isso pode tornar o jogo under? Olha, deixa eu dar uma olhada aqui nos últimos jogos, entre eles principalmente. Na casa do Cruzeiro, 1-1, 0-0, 1-0, 1-0 e 2-0 para o Corinthians. Então sim, pode se tornar um jogo under. O que pode tornar esse jogo over, talvez um potencial, seria o time em desespero na tabela estar atrás, por exemplo, com 2-0 do placar. Aí sim. O Cruzeiro, por exemplo, jogou contra o Fluminense, que está numa situação parecida de tabela, e o Fluminense foi para cima depois de estar perdendo, o Cruzeiro aproveitou para ampliar, né? Então pode ser um jogo para 2 gols, com uma cotação um pouquinho mais alta, mas não puxaria muito a corda para 2,5, 3,5, porque tem essa tendência de ser um jogo mais amarrado, muito por conta do ataque do Corinthians, né? Mas vamos lá. Internacional e Vasco. Internacional sofrendo com desfalques. Não sei se o Ener Valencia volta, né? Porque ele acabou de ser eliminado agora com o Equador e ele pode estar de volta. Deixa eu até pesquisar aqui, ó. Ener Valencia retorna ao Inter. Para a alegria dos colorados... Não, mas isso aqui é antigo, ó. Internacional vive expectativa de retorno de Valencia. Tá. Há 2 dias atrás. Tá. Então, isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é interessante. Existe a possibilidade do Valencia estar contra o Vasco. E isso é importante porque é um dos principais jogadores da equipe, tá bom? E aí, essa cotação do Inter ainda não faz sentido pra mim. Ainda não faz, porque eu não sei se esse jogo vai ser em Porto Alegre. Eu não sei se esse jogo, se o Inter já vai poder jogar no seu estádio. Beira-Rio. Ó, que loucura. Será que é a volta do Inter pro Beira-Rio? Deixa eu ver. Inter e Vasco estádio. Transformação do Beira-Rio às vésperas de Internacional e Vasco. Não, então aí a gente volta para recapitular isso daqui. Por quê? Com o Inter voltando ao Beira-Rio, a gente tem mais ou menos o que o Vasco faz no seu caldeirão em casa, né, em São Januário. Que é, primeiro, que é um apelo da torcida muito grande. Segundo, tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, provavelmente o Inter vai lotar o Beira-Rio. Se é de fato, tô falando aqui a opinião, tá? Se é de fato que o Inter vai jogar com o Vasco no Beira-Rio, pode ter certeza que o Beira-Rio vai estar lotado, se puder receber torcida, né? Se o estádio estiver já liberado. E aí a situação do ambiente faz essa cotação do Internacional ser justa, com a volta talvez do Valencia, né? Tem a situação também do Vasco não estar bem fora de casa, a gente sabe disso. O Vasco tem muito melhores resultados em casa. Se você olhar aqui, ó, o Vasco das últimas 6 vezes que saiu, ele tomou em todos os jogos. Ele simplesmente não conseguiu vencer uma mísera partida. Então, começa a fazer sentido. Eu olhava para a cotação do Inter e pensava, pô, se o Inter não vai jogar em casa com os desfalques, né? Essa cotação do Inter não faz sentido. Mas, no seu estádio, ao retorno do estádio, com o retorno de jogadores importantes que estavam servindo às suas seleções, a cotação do Inter é justa, tá? Ela é justa. Ainda é uma cotação baixa para Campeonato Brasileiro? É. Colocaria meu dinheiro no pré-live? Não, mas ela é justa. E ao longo do jogo, se você perceber um Vasco muito acanhado, pode ser importante. Lembrando que o Vasco pode não contar talvez com o Payet, porque no jogo contra o Fortaleza ele saiu lesionado, tá bom? Então, para mim,
eu vou colocar protocolarmente como correção de preço, mas essa cotação aqui do Internacional, agora ela faz mais sentido para mim. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Vi uma informação desse jogo muito curiosa e quero comentar com vocês. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, das últimas 14 vezes que eles se enfrentaram, o Atlético Goianiense tomou gol em todos esses 14 jogos. E foi over 2,5 em 5 das últimas 7. Então assim, para quem gosta de um bom tabu, esse jogo é um prato cheio. Porém, se a gente pegar com detalhe o que o Atlético Paranaense vem também passando, essa derrota para o São Paulo com a falha do Thiago Heleno já deve ter causado ali um reboliço danado. É um Atlético Paranaense que fora de casa até não está fazendo uma campanha tão ruim, porque geralmente o Atlético Paranaense faz as melhores campanhas em casa, né? E é um Atlético Goianiense que dentro de casa não venceu nenhuma. Aqui talvez esteja o trunfo desse jogo. Olha lá, ó. Nenhuma vitória nos 6 jogos disputados em casa pelo Goianiense e o Atlético Paranaense já conseguiu vencer. Se eu não me engano, teve vitória contra o Palmeiras, se eu não estou enganado, né? Já teve 2 empates, então já é uma equipe que está mesclando um pouco em relação à vitória e empate fora de casa. Então, para mim, essa cotação mais baixa do Goianiense, ela não faz muito sentido. Esse jogo deveria trazer uma cotação bem parelha também, assim como foi aqui Juventude e Grêmio, até um pouquinho mais do que isso, porque tem toda a questão do tabu e tem também essa questão do Goianiense não ter conseguido pontuar em casa. Então, não sei. Tem um estilo de over 2,5, tem essa característica do Goianiense sempre tomar gol nos últimos 14 jogos pro Cap, tem essa questão do Cap não ter perdido nos últimos 14 jogos. Enfim, é um jogo para mim bem parelho, tá? Bem parelho. Não duvido que o Goianiense, sendo entre aspas favorito aqui, possa se complicar. Estranho, né? A gente olha para esse jogo e não pensa no jogo over, mas nos últimos jogos entre eles, ó, 1-1, 4-1, 2-0, 2-2, 2-1, 2-1, 2-1. Uma situação de ambas marcam aqui quase sempre, né? Como é que tá a cotação do over 1,5? 1,40 não é uma cotação ruim. Duas equipes pressionadas, né? O Cap derrota para o São Paulo no último jogo. O Goianiense não consegue vencer em casa. Então esse over 1,5 me parece interessante. Eu não duvido de um ambas, tá bom? Não duvido mesmo. Palmeiras e Bahia. Tô sempre tecendo comentário em cima do Bahia. Não vou ficar chovendo no molhado, vocês sabem disso. E é um mercado que já vem todo enviesado a favor do Palmeiras, né? Palmeiras a 3 pontos do Botafogo e do Flamengo, Bahia a 3 pontos do Botafogo e do Flamengo, um confronto aqui que pode, quiçá, decidir, não sei, coisas maiores no campeonato lá pra frente, né? E o mercado traz um Bahia a 5 contra o Palmeiras. Os últimos jogos entre eles na casa do Palmeiras, 1-0, 3-2, 3-0 e 2-2. Então o Palmeiras vem de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, né? Mas o último recorte dos 3 jogos entre eles foi um pouco mais under. 1-0, 1-0, 0-0. Eu não viria para trabalhar gols aqui, tá? Eu acho que o Bahia, já falei para vocês, tem potencial de segurar a bola, de propor jogo, de ditar ritmo de jogo, tem uma qualidade muito grande, mas o Palmeiras vem num momento muito bom em casa, a gente consegue ver isso aqui, ó. Olha lá, são 4 vitórias consecutivas dentro de casa. Venceu o Corinthians no derby, venceu o Juventude, que é um adversário mais acessível mesmo fora de casa, venceu o Bragantino, que é um adversário chato, e venceu o Vasco. Então é um momento muito bom do Palmeiras. Nem sempre desfila um futebol, né, daqueles que a gente fica maravilhado, mas resultado não dá para negar. E o Bahia, mesmo estando disputando lá em cima, é o melhor mandante da competição, como visitante tem deixado a desejar. Não dá para você disputar título, meu amigo, se você não vence fora. Não dá. E o Bahia teve um pouquinho de azar também, né? Aquela derrota no último lance pro Flamengo e tudo mais. Então, é um Bahia que tem que melhorar. Perdeu pro São Paulo, a última partida fora de casa. É um Bahia que tem que melhorar. Mas, marcou em todos os jogos fora de casa e sofreu em todos os jogos fora de casa. Então, é um jogo que tem uma pegada mais under nesse recorte dos últimos 3 jogos? Tem. Mas também não duvido de um over 1,5 com uma cotação um pouquinho mais alta. Palmeiras pode ser surpreendido pelo Bahia? Se a gente for levar em consideração só o que o Bahia vem apresentando fora de casa, é difícil pensar. Mas se a gente for pensar no que o Bahia tem de qualidade, pode acontecer, tá? Por isso que essa cotação do Palmeiras, para mim, ela até tá mais próximo do justo, mas eu não colocaria dinheiro a favor por respeitar bastante a equipe do Bahia, e um empate contra o Palmeiras no Allianz não é um resultado ruim para a equipe do Bahia. Vitória e Criciúma. Último jogo do Vitória, fora de casa perdeu para o Corinthians. Tinha empatado no finalzinho. O Corinthians, no último lance do jogo, conseguiu o seu gol. Então, 2 derrotas consecutivas do Vitória, perdeu em casa para o Cap e perdeu para o Corinthians agora fora de casa. Vinha de uma excelente vitória contra o Fluminense no Maracanã, né? O Criciúma conseguiu vencer o Cruzeiro, estava com uma cotação alta, conseguiu vencer o Cruzeiro, empatou com o Internacional em casa e tinha perdido para o São Paulo. Me parece um jogo bem parelho,
O Criciúma tem uma defesa relativamente boa, não é um time tão ruim defensivamente. O Criciúma jogou poucos jogos fora de casa, mas já venceu 2. O Vitória jogou mais jogos dentro e só venceu 2 também. Dá para confiar nesse Vitória em casa? Bom, olha aqui na classificação, ó. Vitória dentro de casa venceu 2, perdeu 4 e tem um saldo de -3. O Criciúma fora venceu 2, perdeu 2, já tem um saldo positivo. Defensivamente dá pra ver que é um time bom. É possível falar que o Vitória pode se complicar aqui? Não sei, né? É mais difícil. Mas eu não gosto dessa cotação. Por exemplo, se o Vitória, se essa cotação ao longo do pré-jogo descer, por exemplo, para baixo de 2, eu já acho essa cotação um pouco mais injusta, tá? O Criciúma ele pode complicar sim a vida do Vitória aqui, principalmente se jogar pensando no empate. Perdeu pro CAP fora, perdeu pro São Paulo fora e venceu o Goianiense. Em todos esses jogos sofrendo gol. Então, ao invés de pensar no mercado de resultados, eu vou pensar um pouquinho mais no mercado de gols. Dá para pensar no ambas, dá para pensar no over 1,5, também tá com uma cotação boa, pode ser interessante. Afinal de contas, se a gente levar o pé da letra, é um confronto direto aqui, né? É um confronto direto, tá? Mas eu vou protocolarmente para correção de preço. Por último, Botafogo e Galo. A fase do Galo, assim, a situação é muito complexa, vamos ser sinceros. Se a gente levar em consideração os últimos jogos do Atlético, no geral, tá? No geral, foram 4 gols pro Palmeiras, 4 gols pro Vitória, 4 gols pro Flamengo. Só aí já são 12. Aí marcou 2 contra o Vitória, 2 contra o Flamengo, deu uma amenizada ali na situação, mas o saldo de gols do Galo já é uma situação assim absurda. Uma equipe na 11ª colocação que conseguiu tomar 20 gols. Somente o Fluminense, o Vasco e o Vitória sofreram mais gols do que o Galo. O Galo, que tem um elenco milionário, bem montado, ainda tá para chegar a mais peças? Sim, com certeza. Foi prometido ao Milito mais peças, mas ainda assim. É um Galo que joga muito vertical, de uma maneira muito agressiva, e quando não dá certo, a situação fica complexa. Teve jogo que, se não tivesse acontecido determinada redução de ritmo, o Galo poderia ter tomado muito mais do que 4 gols. Então a situação do Atlético é complexa. É óbvio que, jogando fora de casa, o Galo tem um pouco mais de chance de aplicar um estilo reativo, porque o Botafogo ele vem para tentar vencer, para tentar assumir a liderança momentânea contra o Flamengo. Então você vai ter provavelmente um Botafogo ditando o ritmo e o Galo sendo reativo. Isso é positivo para o Galo, porque o Milito sabe jogar muito bem de forma reativa, desde que o Hulk esteja em campo, obviamente, que é um jogador muito importante. O Milito tem usado vários jogadores em posições diferentes do que o normal, para poder tapar buraco, né? Mas eu gosto mesmo do Galo jogando reativo. Então, se o Galo conseguir ser reativo nesse jogo contra o Botafogo, ele pode complicar a vida do Botafogo. Não acho que o Botafogo vai jogar mais recuado contra o Galo no Newton Santos, tá? Eu acho justa essa cotação do Botafogo, porque se a gente levar em consideração o Botafogo em casa, é uma equipe que vem, de fato, com apenas uma derrota, mas olha só, o Galo fora de casa. Perdeu para o Vitória e foi a única derrota do time fora de casa. 3 vitórias e 2 empates. Marcou na maioria dos jogos, falhou pouquíssimo em marcar, tem o mesmo número de gols marcados que o Botafogo em casa, sofreu um pouco mais. Nos últimos jogos entre eles, se a gente levar em consideração, na casa do Botafogo, vamos, 2-0 pro Botafogo, 1-0 pro Galo, 2-1, 2-1 e 1-0 pro Galo. Eu tô em dúvida se eu penso no cenário de over 1,5 aqui, porque também tá com uma cotação que tem potencial para melhorar muito rápido, principalmente com o Galo jogando de forma reativa, ou se eu penso no cenário de ambas marcas, que tá também com uma cotação muito boa, tá? Botafogo pode se complicar contra o Galo? Pode, já que é favorito aqui, pode se complicar. Principalmente o Galo jogando dessa forma mais reativa. Mas é aquela coisa, a gente fica, principalmente nesse tipo de análise, né? Quando o Galo perdeu pro Palmeiras de 4-0, a gente faz aquele must win, aquela necessidade de vitória e pensa, o Galo vai dar uma resposta contra o Vitória. Não deu. Aí depois de ter sofrido goleada contra o Vitória e contra o Palmeiras, em caso o Galo fez uma festa danada para receber o Flamengo, o Galo vai dar uma resposta contra o Flamengo. Não deu. E o Flamengo estava todo desfalcado. Então, é uma situação de crise externa também. Uma situação de crise externa, como está acontecendo com o Fluminense, com o Corinthians. Então, o Fluminense é mais dentro de campo, né? Mas o Corinthians é externo. Então, eu acho que confiar demais também no Atlético, que ele pode complicar a vida do Botafogo, é ruim. Eu traria esse jogo para ao vivo e não duvido de uma possibilidade de 2 gols, tá? O Botafogo dentro de casa, nos últimos jogos, sofreu do Bragantino e do Paranaense, certo? Então, pelo menos uns 2 golzinhos dá pra gente ficar de olho aqui. Recapitulando então, Brasileirão. A Juventude é muito forte dentro da sua casa. Não tô dizendo que ele vai vencer o Grêmio, mas é preciso respeitar isso. O Fluminense está numa fase horrorosa. Ainda vai demorar para dar um sinal de melhora com o novo treinador. Mas tem que resolver isso para ontem, senão pode cair. Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro
é um dos melhores mandantes. Se tivesse mais jogos junto com o Bahia, seria o melhor mandante, mas a torcida do Corinthians geralmente carrega o time nas costas, mesmo sem qualidade, né? Então o Cruzeiro tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque o empate não é ruim pro Corinthians. Com o Internacional jogando no Beira-Rio, se for confirmado, com o retorno de alguns jogadores que estavam na seleção, essa cotação do Inter é justa. E provavelmente vai ser uma festa danada lá e vai ser um ambiente muito hostil. O Paranaense tem todo esse tabu pra cima do goianiense, mas futebol é jogado, lambaria é pescado, né? Então, tomar um pouco de cuidado também para não sair fazendo lei Atlético Goianiense. Eu iria mais pro mercado de gols aqui. Bahia pode complicar a vida do Palmeiras, mas vai ter que fazer um pouco diferente do que vem fazendo fora de casa, depois de derrotas para Flamengo, São Paulo, empate com o Criciúma. Se o Bahia quiser lutar por alguma coisa, vai ter que começar a pontuar fora de casa e pode ser esse o primeiro jogo, né? Ou, não tô dizendo que o Bahia não pontuou ainda fora, mas depois dessa sequência ruim, poderia ser importante aqui, principalmente contra um adversário direto. Vitória e Criciúma também são adversários diretos ali na parte do meio para baixo da tabela. O Vitória com uma cotação mais favorável, mas o Vitória ainda não mostrou tanto assim dentro de casa não, tá? Não tenho tanta confiança. E Botafogo e Galo. O Galo passando por uma situação de crise externa e interna, e o Botafogo não tem nada a ver com isso, tá bem embalado, mas pode sofrer com um jogo reativo do Milito. Pra gente fechar, que já ficou grande pra caramba o nosso planejamento, nós temos Série B com o Curitiba dentro de casa contra o Paysandu. Curitiba em casa só perdeu uma, venceu 5. E o Papão tem 2 vitórias fora de casa e 3 derrotas. Eu acho que é uma cotação mais próximo do justo, né? Curitiba meteu 1 gol no América, 4 no Ituano, 3 no Operário, e a hora que o Operário é um visitante bom. 1 no Guarani, empatou com o Vila Nova. O Paysandu, depois daquele jogo pirotécnico contra o Ituano 5-3, venceu o Chapecoense por 2-1. Então é uma equipe que pode dar trabalho. Pelo menos um golzinho ele pode fazer, né? Vale ficar de olho aqui, vou colocar como um jogo complementar. Ituano e Botafogo, jogo parelho, muito difícil. Se é jogo parelho na Série B, é mais difícil de analisar ainda, tá? A situação complica pro lado do Ituano, porque o Ituano só tem 2 vitórias em 13 jogos. O saldo do Ituano, o Ituano foi a equipe no Campeonato Brasileiro Série B que tomou mais gols. Pra ter uma ideia, o Ituano sofreu 30 gols em 13 jogos. É quase o dobro dos gols que fez. Então, assim, geralmente a gente tende a buscar over nesse tipo de situação, mas Série B é complicado. Mas o Ituano, se não melhorar, queda, hein? Guarani Sport. Guarani, se eu não me engano, vinha de um empate no derby contra a Ponte, exatamente. Mas tá há muito tempo sem vencer. Deixa eu tirar essa dúvida aqui, ó, pra ficar mais fácil. Guarani não vence há 9 partidas. E vai enfrentar o Sport, que também não vence há 3 partidas. Jogo parelho, mas o mercado puxa um pouquinho mais pro lado do Sport, porque o Sport pelo menos é o 7º colocado, né? E tem um número ali de vitórias fora de casa igual de derrotas. Já a equipe do Guarani dentro de casa só tem 1 vitória e é o pior mandante da competição. Por isso que o mercado puxa a sardinha aqui pro lado do Sport. Nas opções de jogos complementares, já vamos juntos aqui, ó. Noruega, tem Bodoglin e tem o Molde. São 2 times ali junto com o Brann que estão disputando liderança. Inclusive, o Brann pega o Bodoglin, né? Confronto dos líderes aqui. Tem Coreia do Sul. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui nos jogos do Radar Esportivo. Ó. Aqui os jogos do Brasileirão, jogos complementares. Tem Suécia, Hammarby, acho que é um time interessante para ficar de olho. Tem o KuPS, 2º colocado do campeonato da Finlândia, também interessante. Aí os jogos da Série B que a gente tinha comentado. E aqui em cima, um dos jogos da MLS, com o Los Angeles FC. Mas tem vários outros jogos da MLS que pode ser interessante. Eu trouxe o Los Angeles porque ele está na liderança aqui de uma das conferências e pode ser interessante ficar de olho nele. Mas para quem gosta de MLS, tem várias outras partidas. Beleza? Muito obrigado pela sua companhia. Juízo, gestão, aquela coisa de sempre, né? Eu sei que é chato, mas todo dia a gente tem que fazer a mesma coisa? Todo dia, né? Exercício de regar para poder colher, né? Não é só plantar e colher. O pessoal tem essa, planta e colhe. Meu amigo, se você não cuidar todo dia e não regar todo dia, vai colher porcaria nenhuma. Então, vamos devagarzinho, todo dia, lembrando da gestão, dos métodos, e a gente vai melhorando 1% todo dia, ou até menos, né? Mas o importante é para cima melhorar. Um abraço, a gente se vê amanhã.